das pessoas. Querido ouvinte, quero compartilhar um texto da palavra de Deus para edificar os nossos corações, já nessa manhã. Livro de Isaías, capítulo de número 55, nos diz assim a santa palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 5, nos diz assim a santa palavra de Deus: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não podes satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eis que eu dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Aleluia. Versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Querido ouvinte, nós estávamos falando aqui do amor de Cristo, aqui há uns minutos atrás. O amor de Jesus, ele é grande, ele é imensurável, ele é o amor ágape, e esse amor que ele quer desenvolver em nós, ele quer que nós tenhamos no nosso coração, ao qual Jesus, ele olha para o homem com olhar de misericórdia, e esse amor que ele quer também que nós tenhamos no nosso coração, ao qual também nós olhamos para o ser humano com olhar de misericórdia, e ele quer também ao qual nós olhamos para o ser humano também com esse olhar de misericórdia, porque uma alma, ela vale mais do que mil, né? Jesus, ele deixa as 99 ovelhas ali, ele vai atrás de uma ovelha, porque o amor dele é grande, é ágape. Queridos, a palavra que nós lemos nos fala aqui sobre a salvação de Cristo, ao qual Jesus, ele nos apresenta todos os dias. Jesus, ele não quer que você se perca. Pastor Carlos Campos falou aqui anteriormente, ele não quer que você se perca, ele não quer que a sua alma, querido, se perca, né, longe da presença de Deus, no inferno. Mas olha o que a palavra nos diz: ó vós todos os que têm sede. Essa sede aqui é sede da alma, é sede que só Jesus pode saciar essa alma, porque ele é a água da vida, a água que sacia a nossa alma, a nossa sede, que dessedenta a nossa sede. Vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Queridos, Jesus, ele tem pão, ele tem leite, ele tem comida, ele tem água, ele tem um alimento que é a palavra de Deus. A gente vê pastor Paulo, pastor Carlos Campos, a gente vê tanta coisa, né? Para você ter direito à salvação, né? Você precisa fazer algo, né? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, Jesus já pagou um alto preço por você, né? Aos que vinde às águas, né? Você que não tem dinheiro, né? Jesus, ele não quer o seu dinheiro, porque ele é o dono de todas as coisas. Ele tem a água da vida, né? Ele quer te dar salvação, né? Ele não quer o seu dinheiro. Você não precisa de dinheiro para nada. Você não precisa de dinheiro para comprar salvação, para comprar uma água. Não, porque ele está te oferecendo a água da vida.
Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer a sua alma? Queridos, por que você tem gastado, as coisas neste mundo aí fora? Porque você tem perdido a sua vida nesse mundo aí fora? Por que você tem gastado aquilo que Deus tem te dado nas coisas aí de fora para satisfazer a sua alma, nas coisas terrenas? Por que você tem gastado o seu dinheiro naquilo que não é pão? Por que você tem gastado a sua vida nesse mundo aí fora, fazendo coisas que não agradam ao Senhor? Por que você tem acabado com a sua vida, com o seu corpo que é templo do Espírito Santo, nas coisas aí de fora, que não é pão? O produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer a sua alma? É um alerta de Deus para você. Por que você tem gastado a sua vida naquilo que não é pão, naquilo que não pode satisfazer a sua alma? Gasta a sua vida na presença de Deus, abra o seu coração, deixa Jesus entrar. É nisso que nós temos que gastar nossa vida, não é, pastor Paulo, pastor Carlos? É nisso que nós temos que gastar a nossa vida, é na presença de Deus, é dando testemunho daquilo que Ele tem feito na nossa vida. Você tem que gastar sua vida no seu local de trabalho, sendo bênção, abençoando as pessoas. Você tem que gastar os seus lábios, abençoando as pessoas, usando os seus lábios para ser paz, usando a sua vida, para ser paz, seus lábios para abençoar, e não para maldizer, bendizer. Você tem que usar os seus lábios na sua casa para ser bênção. No que você tem gastado a sua vida? Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Então gasta a sua vida naquilo que é bênção, gasta a sua vida, ouve atentamente, comei aquilo que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então, queridos, é o que Deus ele fala para você, buscar enquanto se pode achar. Jesus ele nos apresenta todos os dias essa salvação. Querido, Jesus pagou um alto preço por você ali na cruz. Olha, um alerta para você: busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque olha, Ele pode voltar agora. Ele pode voltar agora. Ele pode voltar agora, queridos. E como é que está a sua alma? Como é que está a nossa vida? Deixa o ímpio, versículo de número 7, o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Esse ímpio aqui é de impiedade. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que Ele vai se compadecer de você. Torne para o seu Deus, porque Ele é grandioso a perdoar. Então converta ao Senhor. Ele está te oferecendo uma salvação, mas ao mesmo tempo o inimigo não quer que você entenda essa salvação. Mas converta ao Senhor, que os seus olhos sejam abertos. Oh, aleluia! Torne para o seu Deus, porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso, e os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Queridos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, são mais altos do que os nossos. Os sonhos dele são maiores do que os nossos. É isso que Ele está te chamando, para que você esteja nele, porque Ele tem o de melhor. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Talvez você está pensando em algo aí agora, mas os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Ele sempre nos surpreende. Ele te convida a viver uma vida na dependência dele, ou com a vida que você irá para a glória, ao qual você terá uma vida vitoriosa, uma vida de acerto, sem erros. Ele te chama para uma vida vitoriosa. O que você tem gastado a sua vida? O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito do seu tempo, do seu dinheiro? Você tem estragado a sua vida, ou você tem adorado ao Senhor? Um alerta de Deus para você. Jesus te convida, a essas águas.
águas tranquilas que vão descedentar a tua alma, que vão trazer paz à sua vida. O que é que você tem comido? O que é que você tem gastado a sua vida, o seu dinheiro naquilo que não é pão? Gaste com Jesus Cristo. Começa a partir de hoje a falar: Jesus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu gaste meu dinheiro, a minha vida? Comece a gastar em prol de Jesus. Consagre sua vida, o seu dinheiro, a sua vida ao Senhor, que Ele vai, direcionar, dizer para você. Começa a partir de hoje ter uma mudança de vida. Entregue sua vida no altar do Senhor. O que você tem gastado a sua vida, o seu dinheiro naquilo que não é pão? Gaste a sua vida no altar de Cristo. Que Deus te abençoe, querido ouvinte. Tenha um dia abençoado. É com o Senhor, pastor Paulo. Amém. Louvado seja Deus.